Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma Parcimônia na Amazônia. Garoto, a nossa trilha Educação Patrimonial vai levar vocês a ter um entendimento sobre o que vinha a ser patrimônio material. A aula de hoje vai ser sobre isso. Patrimônio material, professor, o que é isso? Calma aí! No final da nossa aula, vai ter uma atividade para vocês, que vai servir aí para aula 5, para aula 6 e tal. Fiquem espertos aí, tá certo? A parcimônia, senhores, esse entendimento que vocês estão tendo sobre a nossa Amazônia, e quando se fala sobre educação patrimonial e patrimônio material, que são as nossas duas primeiras aulas, vai levar vocês a conhecer um pouco da história dos nossos patrimônios. Sendo ele material, o que é palpável, e sendo ele imaterial, o que é a cultura do povo, tá bom? Então, na tela, joga aí, patrimônio material. Isso é muito importante, você, enquanto aluno, entender o que vinha a ser. Opa, eu não calibrei aqui a minha caneta agora sim. O que vem a ser patrimônio material. Eu tenho dois conceitos. O que vem a ser, o que é patrimônio, né? E o que é material. Então, são dois conceitos. O que é, então, patrimônio material? Vocês vão entender. O patrimônio material, olha só o termo. Esse aqui eu tirei do livro do Francisco Franco. Foi lançado recentemente, em 2019, página 15. O que Franco, grande autor, está trazendo o conceito de patrimônio material? Ele fala que o termo patrimônio, ele é abrangente e assume sentidos diferentes de acordo com o tempo e local que foi se instituindo. Tem suas origens no latim, composto por dois vocábulos, pater e nomus. Sendo pater o que designa o chefe da família, em uma maior abrangência, os nossos antepassados, vinculando-se aos bens, às heranças que provém do núcleo familiar, enquanto nomus está vinculado às leis, usos e costumes relacionados a uma família ou a uma cidade. O termo também pode ser entendido com significados relacionados a paterno e pátria, no sentido de posse, herança e legado. Então, quando eu busco patrimônio material, é tudo aquilo que foi deixado pela geração passada. De preferência, o palpável, o que você pode tocar. Esse é o patrimônio material. Vejam, a preservação desse patrimônio é de interesse coletivo. A preservação do patrimônio é de interesse coletivo, o que vai contribuir para valorizar a nossa história. E com isso, ao valorizar nossa história, nós seguimos aí a tradição de um povo. Então, a partir do momento que eu pego alunos para visitarem um determinado patrimônio, eu estou levando para eles o conhecimento. Deixa eu fazer para vocês a leitura dessa imagem. Aí eu estou com alunos. Me coloca nessa imagem que eu gosto de... cadê? Me coloca aí. Já me colocou? Ok, olha só. Aqui eu estou conduzindo um grupo de alunos do curso de medicina, do segundo período da Faculdade São Lucas. Esses alunos que estão comigo, eles estão aprendendo um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa história e da nossa memória. Eram 30 alunos.
Desses 30 alunos, apenas um aluno era de Porto Velho, era de Rondônia. O resto, tudo de fora. Consegue passar no Enem, entra na faculdade e depois de alguns períodos, eles conseguem movimentar para um outro estado. A faculdade, então, entendeu. Se eles irão embora, vão ter que partir daqui sabendo um pouco da nossa cultura. Aí, quando fizemos esse projeto de realinhamento cultural, onde o aluno de fora, ele chega, tem essa atividade, aprende um pouco da nossa história, e depois ele pode ir embora. Assim funciona. Então, por isso que as nossas tradições, elas são passadas de geração em geração. E aí eu digo, seja aluno ensino fundamental 1, 2, ensino médio, universitários e autoridades. Pessoas comuns, visitantes, turistas, todos eles acabam aprendendo um pouco de tudo que nós temos aqui. Então, quando o professor ele pega um grupo e leva para um determinado ponto, ele vai repassar toda a história daquele local. Olha, gente, aqui é a Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Então, o professor está falando e o aluno está visualizando, parte por parte. Olha, as primeiras empresas que chegaram aqui foi essa. Fizeram isso. Aconteceu isso e aquilo e tal. Então, assim, vai contando os fatos que já foram narrados em livros, que já foram narrados oralmente por pessoas que viveram no passado. Incrível. Então, assim, existe uma riqueza muito grande de informações. Claro que nesse apanhado, quando o professor, o professor não vai conseguir passar conhecimento. E nem o aluno vai conseguir captar 100%. Mas boa parte ele vai lembrar daquilo que vai mais lhe chamar a atenção. Isso é o bacana do patrimônio material e da educação patrimonial. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Veja essa outra imagem. Os patrimônios, eles são heranças dos nossos antepassados. E essas heranças, elas são transmitidas de geração para geração. Essas heranças, elas são um legado que o que nos antecederam, aqueles que vieram primeiro, deixaram para que dessemos continuidade, constituindo-se com referências identitárias. Viu aí? Aí eu tenho, na primeira imagem, a Estação Telegráfica de Vilhena. Essa imagem é de 1973. Mas essa estação ela foi construída na época do Marechal Rondon. E ela vai resistir até um tempo. Quando alguém que entra na parte da cultura lá da Vilhena, ou alguma autoridade de Vilhena, sentiu a necessidade de manter viva essa história, essa memória. E aí acaba passando por uma revitalização. Mas tem todo um histórico dessa construção e da importância da mesma. No lado direito, eu tenho aqui um canhão Armstrong, do Real Forte Príncipe da Beira, que também é um outro patrimônio material. Lembrando que a nossa aula é sobre patrimônio material. A nossa trilha é sobre patrimônio material, o que é palpável. Nesse caso aqui, tanto a ferrovia Madeira Mamoré, quanto a Estação Telegráfica de Vilhena e o Real Forte da Beira são patrimônios palpáveis. Dá para você entender e chegar, tocar e, de fato, ver como é que é. Tá bom? Vejam. Lembrando que o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, tudo isso tem um elo que é a história. Aí eu coloco a história, é o elo de estudo sistemático
de interpretação dos eventos passados da humanidade. É a história que vai resgatar a memória, o legado, o significado daquele produto. A história que busca dos seus arquivos todo aquilo que foi deixado pelos pioneiros. A história, ela se baseia na investigação de fontes primárias, como documentos escritos, registros arqueológicos e evidências materiais. Tudo isso para reconstruir e compreender o desenvolvimento das sociedades, das culturas, das civilizações ao longo do tempo. Então, vocês imaginem, Rondon criou ali a estação telegráfica de Vilhena. Com o passar do tempo, ela foi abandonada, essa estação telegráfica, e o mato tomou conta. Alguém, de repente, por lá, redescobre essa estação, esse local, e vai ter algo que chama atenção, que vai identificar como foi uma estação telegráfica. Logo, para quem tem entendimento, vai preservar. Olha, encontramos um achado do Marechal Rondon, assim, assim, assado. Logo, as autoridades procuram conservar aquele monumento. Só conservam. Mas aí é preciso fazer uma revitalização ou um restauro. E isso vai se perpetuando, porque é um significado importante para a história. O cara que não vai ter essa mentalidade, ele passa um trator aí, pronto. E aí? Não, já foi. Isso aconteceu no passado, o cara era ignorante, não estava nem aí. Perdeu? Perdeu. O que aconteceu, por exemplo, com 2 barcos históricos do Rondon, aqui em Porto Velho, quando abriram as comportas da Santa Antônia Energia, a força da água foi tão grande que acabou levando um belisco. E um outro que ficava aqui em Candeias, atrás da Polícia Florestal, houve o desbarrancamento e foi embora também. E aí? Tem essa situação que a própria natureza se encarrega de fazer. Se bater uma tempestade enorme nessa área, pode até levar também isso daí. Então é necessário ter política de preservação no que vocês vão estudar numa próxima aula, que são as leis que regem o patrimônio. Tá bom? Então, a história é esse elo que une a importância desse patrimônio, sendo ele patrimônio histórico, cultural, monumentos histórico-culturais, etc. E aí eu faço um resumo. É com todo esse patrimônio material e imaterial, consagrado e não consagrado, que nós podemos trabalhar em um processo constante de conhecimento e de descoberta. Ou seja, tem muitas coisas para serem exploradas. Nesse caso aqui, eu tenho a estação da Estrada de Ferro de Mamoré, eu tenho uma locomotiva chamada 18, eu tenho o espaço que foi construído a estação e o complexo ferroviário. Tudo isso pode ser explorado pelo historiador, pelo pesquisador, por qualquer área, dependendo muito do seu olhar. Eu trouxe essa lâmina de slide na primeira aula, na primeira trilha. Lembram? Quando eu falo de patrimônio vivo. E eu repito novamente nessa aula, por quê? O patrimônio vivo, senhores, sendo ele um artesanato, a utilização de planta como alimentos e remédios, a forma de trabalhar, plantar, cultivar, colher, pescar, construir moradias, meio de transporte, culinária, fogueiros, expressões artísticas e religiosas. Tudo isso é visto como patrimônio vivo. E esse patrimônio vivo, ele é contemporâneo. E ele acaba se juntando com os patrimônios do passado. E aí, novamente, eu trago essas 2 imagens que eu vou trabalhar com vocês do patrimônio imaterial, lá na frente. Só para vocês terem uma ideia como que funciona, como que tudo está se funilando, tá bom? O patrimônio material, então, senhores, está aqui, ó.
ele é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, a natureza arqueológica, a natureza paisagístico, etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. Por exemplo, o Real Forte Príncipe da Beira, ele é um patrimônio material histórico. Eu encontrei vestígio, uma ponta de sílex. Eu encontrei um vaso indígena. Eu encontrei um pão indígena. Ele vai ser patrimônio material arqueológico. Por exemplo, um passeio no Rio Madeira. Vocês vão ver na próxima aula, a próxima trilha. Um passeio no Rio Madeira é um patrimônio material paisagístico. É um patrimônio imaterial paisagístico. Etnográfico, a questão indígena. Quando você acaba identificando a origem desse patrimônio, ele pode ser desses segmentos. Natureza. Por exemplo, o Pico do Tracuá, um dos maiores pontos mais altos do estado de Rondônia. O Pico do Tracuá, ele pode ser um patrimônio material de natureza, porque é a região onde se encontra ali. O Pico do Tracuá, ele pode ser tombado, vejam, o Pico do Tracuá, ele pode ser tombado como patrimônio material e material de natureza. O Vale dos Silícios, por exemplo, ali o que é o Vale do Apertado, ele pode ser tombado como patrimônio material de natureza. Enfim, paisagístico também, que é bonito. Isso vai depender muito da nomenclatura que ganha o objeto. Olha aí, o patrimônio cultural, ele pode ser definido como um bem de natureza material e imaterial, considerado importante para a identidade da sociedade. Nesse caso aqui, é o Real Forte Príncipe da Beira. Ele é um patrimônio cultural, é um patrimônio histórico, cultural, material. O Real Forte Príncipe da Beira. Real Forte Príncipe da Beira. É um patrimônio histórico, cultural, material. Ele perde tudo um pouco. Cada item desse daqui tem um significado. O patrimônio, o histórico, o cultural e o material. Tá? Por quê? Ele é o patrimônio mais antigo do estado de Rondônia. Conservando aí sua história, sua memória, seu legado, como sendo uma das fortificações bem grande. Se fala que é um dos maiores das Américas, enfim, ele tem uma importância gigantesca, tá bom? Os bens tombados de natureza material, eles podem ser imóveis, como as cidades históricas, os sítios arqueológicos e paisagísticos. E bens individuais também. Professor, e tem. Pode ser bens coletivos e bens individuais. Ou móveis, como, por exemplo, coleções arqueológicas. Existe uma pessoa que coleciona machadinha indígena, ou artefato. É uma coleção particular? Tem autorização? Então vai ser bens de natureza móveis. O acervo museológico também é um bem móvel. Documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos
e cinematográfico. Por exemplo, tem um camarada aqui que ele possui coleção de fotografia ali do Jorge Teixeira. É uma coleção fotográfica. São bens que poderão ser tombados de natureza material fotográfico. Está entendendo? Essa imagem que vocês estão vendo é o início do processo da criação do primeiro PEF, Pilotão Especial de Fronteira, ali no Vale do Guaporé, que é o Forte Príncipe da Beira. É um bem material. Certo? Olha aí. Toda cidade, ela é histórica. Todas, independente. Se você for pegar as cidades de Rondônia, os 52 municípios, todas têm sua história. Todas tiveram seu início de colonização, seu processo de formação, etc. Então, você vai ver dessas cidades os principais monumentos, que são indispensáveis. A prefeitura, a igreja, a delegacia. Pronto. Principais. Agora, eu tenho construções particulares, que também são construções arquitetônicas, também entram. Portanto, toda cidade é histórica, toda cidade tem seu patrimônio. Lembra? Podemos dizer que a cidade é em si um espaço cultural. Óbvio, senhores. Se é um espaço cultural, cultura é a ação do homem sobre a natureza. A partir do momento que o cara ele constrói um prédio, um edifício diferente, com traços, seja nos traços barroco, clássico, neoclássico, é patrimônio. Bom, você vai aqui em Humaitá, cidade do Amazonas. Você vê o centro histórico de Humaitá, é muito bonito. São prédios do final do século XIX. A prefeitura, por exemplo, é de 1889. O Colégio Oswaldo Cruz é de 1912, em homenagem ao Oswaldo Cruz. Aí eu tenho a igreja, eu tenho a Biblioteca Terra de Castro, eu tenho a delegacia, que é do final do século XIX. E Porto Velho, a grande maioria, é do século XX. Ou nossos patrimônios. Então, o Humaitá é muito mais antigo. E ali você vê a expressão das linhas arquitetônicas. E um detalhe, tá, senhores? Os artífices e os artesãos que vieram para cá eram de Belém ou do Rio de Janeiro, que deixaram aqui suas digitais nessas construções. Por isso que se fala que a cultura é a ação do homem sobre a natureza. E pelo fato dele ter construído aquela construção, vamos colocar, por exemplo, o Mercado Central, que hoje se chama Mercado Cultural. É um estilo português com árabe. As linhas nas janelas ou estilos que são criados é fantástico. Não é para qualquer um. Aí você pega uma construção como a Porto Velho Hotel, que é hoje a Unicentro. Você vê a riqueza nos detalhes, nas linhas, nas platibandas. É muito louco. O cara que entra nessa área da arquitetura, da engenharia, aprende muita coisa. Inclusive, aprende sobre a arquitetura do passado. Certinho? O conceito atual de patrimônio vem a ser a seleção de alguns elementos, enquanto outros seriam passíveis de esquecimento e destruição. Infelizmente, isso acontece. Vejam, podemos considerar que artefatos culturais são, em princípios, objetos dotados de funcionalidade, que seriam obsoletos para nós. O patrimônio cultural só pode ser entendido como um conjunto
arquitetônico e tem o seu significado para a história, para aquela sociedade, para aquele povo. Por isso que todas as cidades têm seus patrimônios e o seu significado. Para nós, as 3 caixas d'água, ela traz essa informação. Ah, foi a empresa que trouxe para cá, construiu, veio desmontada, aqui foi montada. Olha só, no passado, eu coloquei essas imagens dela, das 3 caixas d'água. E hoje, do lado esquerdo, ela está assim. Os símbolos, eles precisam ser desconstruídos e interpretados para aprendermos o seu significado. Muitos desses patrimônios acabaram virando símbolos importantes. Mas vejam bem, eu preciso desconstruir o símbolo, reinterpretar para poder entender de fato o seu significado. Quando fala dessa forma, eu retrato, por exemplo, me deixa naquela imagem lá do Forte Príncipe, eu volto a falar daquele canal, daquela pessoa que fala sobre Ratanabá, querendo dar um sentido para o Príncipe da Beira. Algumas pessoas ignorantes, sem conhecimento, talvez só para causar também, chega a dizer que o Forte Príncipe foi construído pelos ETs, pelos Incas, pelo amor de Deus. Aí é uma aberração sem tamanho. Mas digo e repito, é para causar. O cara não conhece a história, todo o processo de construção. Ele pega mais pelo símbolo do que pela trajetória de construção. Aí fica difícil o cara entender. Tá? Por isso que é necessário desconstruir a simbologia e procurar saber o significado. Joga no quadro. Por isso, senhores, que a Unesco e a ONU, são 2 instituições que acabam ali criando regras, mecanismo para consolidar a importância do patrimônio. Vejam, o Brasil, ele é signatário da Convenção, tanto da Unesco como da ONU. O Brasil deve fazer um inventário de seus bens culturais, propor sua inscrição na lista de patrimônio mundial. Certo? A proposta, ela vai ser avaliada por um comitê do patrimônio mundial. E esse comitê tem uma composição de 15 membros que fazem parte da convenção. O Brasil é um dos membros, eleito em Assembleia Geral. E esse membro, ele responde pela pasta do IFAM. Tá? É o secretário da pasta, o superintendente, o ministro dessa pasta. Tá? Então, eles acabam criando uma proposta. Existem outros comitês que têm sua importância, porque o governo em si, ele precisa de proposta. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o ICOMOS Brasil. Nós temos o CCBR Forte, que é o Comitê Científico Brasileiro de Fortificações. Então, a partir do momento que eu quero que os fortes sejam tombados, eu vou propor isso para o superintendente nacional do IFAM, que o Brasil, por ser parte integrante e é signatário, ele vai propor que o nosso patrimônio sejam patrimônios mundiais, dado pela Unesco. Nós temos no Brasil vários patrimônios que já foram tombados pela Unesco. Esses patrimônios, eles viram
venham a ser agora patrimônio da humanidade. Não somente do Brasil. O Brasil tem o respaldo de resguardar, preservar e conservar, tem toda uma política. Mas é um patrimônio agora mundial. E para ser, senhores, tem que passar pelo crivo da Unesco e da ONU. Por isso que nós temos igrejas, nós temos praças, parques que foram tomados como patrimônio material, ou outros que foram tomados como patrimônio mundial pela Unesco. Tá certo? Bom, agora é o seguinte, aluno, à sua vez, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar as próximas aulas que vocês terão para poder realizar essa atividade. Joga no quadro, olha lá. Conhecendo o patrimônio. Mediante a explicação dessa trilha que foi passada sobre patrimônio material, essa atividade ela será usada na aula 6. Então, vocês terão tempo para poder utilizar a aula 6 para realizar essa atividade. Fechou? O que eu quero? Bom, de posse de uma prancheta, de um lápis e borracha, caso precise apagar, os alunos visitarão 3 patrimônios de sua cidade e farão as seguintes tarefas. Preste bem atenção, aluno. Você vai pegar uma prancheta. No teu prancheta, pega o teu caderno. Com um lápis, uma borracha. Se caso errar, você conserte, certo? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês irão fotografar os 4 cantos desse monumento. Por exemplo, eu tenho ali uma igreja que ela é antiga, certo? Bom, vocês vão pegar, fotografa frente, do lado, trás, o outro lado. Tá bom? Após fotografarem esse monumento, vocês irão tirar as medidas de cada lado e ângulo. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem, tá bom? Vocês vão pegar e tira a medida. Olha, a frente mede tanto, a lateral mede tanto, o fundo mede tanto, a outra lateral mede outro tanto. A altura mede isso, tá bom? Depois que vocês fizerem as medidas de lados e de ângulo, medir a área interna, se possível. Se esse monumento estiver aberto, a que você considera monumento, um patrimônio antigo, vocês adentrarão e vão fazer essa medição. Porque lá dentro eu tenho uma planta. De repente aqui é uma entrada, aqui é um ambiente, sei lá, um corredor, assim por diante. Então, vocês vão fazer essas medidas. Vocês também irão estudar a composição do material usado no monumento ou no patrimônio. Como assim, professor? Bom, vocês vão perceber que essa igreja que vocês pegaram como amostra, ela é uma igreja de alvenaria. Então, foi utilizado o tijolo, o cimento. De repente, a base dela, o alicerce dela, a parte de baixo, foi usado pedras. O telhado pode ser de telha de barro. Não, é de zinco. Não, é de brasilite. Eles falam ternite, né? Ou outro material que é utilizado. Tem também o madeirame, porque se for utilizado de material diferente, vocês irão narrar. Depois, por último, vocês irão pesquisar o histórico desse monumento. Por exemplo, essa igreja, ela foi construída em 1900 e tarará. Na época, quem esteve à frente foi o padre fulano de tal. Os recursos vieram de tal canto. As pessoas que trabalharam, os trabalhadores foram
nordestino, foi da própria região, foi da comunidade, enfim, vai ter tudo histórico. Tá bom? Por quê? Observação. Essas informações será usada pela professora Iris Lane, que irá trabalhar com vocês uma maquete com a turma nas aulas posteriores. Ah, então, já que vocês escolheram um monumento ou um patrimônio, pegando todas essas informações, vocês já vão utilizar nas próximas aulas com a professora Iris Lane. O aluno poderá obter apoio de orientação na aula 14. Então, vejam lá essa aula 14 que vocês terão como orientação. Feito isso, não vai ter problema, tá certo? Então, se for uma prefeitura que vocês irão pegar, ou uma casa histórica, professor, tem na minha cidade, tem uma casa do senhor que é muito bonita, ela é diferente e ela é a casa mais antiga. Pede licença e faça o teu trabalho, respondendo tudo isso daqui, ó, essas 5 perguntas, tá bom? Vocês vão utilizar a aula 6 para poder fazer essa atividade. Tá? Se você vê que a casa é diferente, vocês acham que a casa é bonita, por ela ser antiga, etc., não tem problema. Se vocês puderem entrar nas dependências dela, se possível, olha aí, façam essas medidas, o item 3, que eu estou mencionando aqui. Tá bom? Então, repito, eu tenho lá a casa bonitinha, desse senhor, sei lá, dessa família, e aí eu quero fazer a medição. Tá? Eu vou contar quantas janelas ela tem, quantas portas ela tem, quantos ambientes, quanto como é que dá o nome? Cômodo ela tem, se tem banheiro ou não. Cara, vocês imaginem o aluno fazendo isso, esse trabalho lá no Museu Imperial, por exemplo. Cara, o Museu Imperial é enorme. Tantos quartos, tantos detalhes. Aluno, vem para mim aqui. Quando você for fazer essa atividade, procure ver as riquezas nos detalhes dessa construção. Então, me joga lá na tela rapidinho, novamente. Olha o item 3. Quando você entrar na casa, na dependência, procure olhar com bastante atenção os detalhes interior. Ou até mesmo quando você for fotografar, procure ver os detalhes também. Não deixe passar nada despercebido. Tá bom? Tudo isso é muito importante para vocês utilizarem nas aulas posteriores. Então, você vai conhecer o patrimônio, o monumento, através dessa atividade. Fotografar, pode ser com o teu celular, pode ser com a tua câmera. Depois, tirar as medidas de cada lado e ângulo, leve lá uma trena, tá certo? Professor, eu tenho aquela trena no celular, que é digital, também ela pode ser utilizada. Procure pesquisar o histórico. Professor, não tem um histórico. Então, vai fazer história oral. Vai perguntar das pessoas mais antigas como que surgiu aquele patrimônio. Tá bom? Vem para mim. O que não falta são possibilidades. Vem para mim. O que não falta são as possibilidades de vocês realizarem essa atividade. Eu tenho certeza que vai ser fantástica essa atividade que vocês irão fazer para a próxima aula. Infelizmente acabou. Eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima trilha. Tchau, tchau.